certo que o Papa é pop, mas você viu uma foto dele usando um casaco super fashion? Eu vi, eu achei muito bacana, moderno, diferente e real. Eu também achei. Acreditei muito, alguns jornais também acreditaram. Vocês já viram também a apresentadora de notícias, a Feda? Criada por um canal de TV de notícias do Kuwait. Que tal essa apresentadora aí? E o americano que se apaixonou pela Cláudia, uma mulher muito sexy, perfeita segundo ele, mas que na realidade não era tudo isso não. Não era amor, Vanessa. Não era, era cilada. Era inteligência artificial. É inteligência artificial, é justamente sobre inteligência artificial que a gente quer falar, né? Que já está no meio de nós aqui, né? Sim, já está no nosso dia a dia e melhor do que temer algo que não se conhece, Pod Gurias então se propôs a conhecer, desvendar esse mistério, nem tão mais misterioso assim. Motivo que nos fez fugir do tradicional e trazer 3 convidados de peso para falar desse assunto. Detalhe, né? Pela primeira vez na história do Pod Gurias, nós estamos abrindo uma exceção, né? Uma chance para os meninos. Recebendo 2 homens aqui no nosso programa civil, porque é só mulher que a gente coloca no Pod Gurias. Mas esse assunto ele é universal e ele interessa a todos, que é a inteligência artificial. Eu vou começar apresentando então o nosso staff, que é de peso hoje. Silvia Moraes, que é professora doutora em ciência da computação. Obrigada, Silvia, por aceitar estar aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. O Thomas Paula, que é cientista de dados e mestre na ciência de computação. E o Stefan Fernandes, que é diretor, professor da Escola de Comunicação da PUC Design também, né? Isso. Muito bem-vindo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, inteligência artificial, na verdade, já está entre nós há muito tempo, né? Os filmes, né? O mundo cinematográfico já traz inteligência artificial há muito tempo. Mas eu acho que agora mesmo que a gente está vivendo essa experiência. Eu quero começar abrindo essa questão sobre na fila do pão, né? Quem somos nós diante dessa inteligência artificial? Para vocês que trabalham com isso, é comum, mas para nós que somos leigos, a gente não sabe exatamente o que é tão óbvio para vocês, né? Começo contigo, Silvia. O que é inteligência artificial? Então tá. Quando a área começa, em 1956, o conceito de IA foi bastante discutido, tá? Até dava muita divergência por conta de inteligência estar no nome. Porque o que é inteligência? Então foi muito discutido. Eu vou ser mais acadêmica e vou dar a definição mais atual seguida, seguindo os livros, inclusive, tá? É uma área da ciência da computação que se preocupa em automatizar comportamentos inteligentes. O que é automatizar, basicamente? Gerar robôs, tá? Mas robôs pode ser um robô físico, como o aspirador de pó que a gente tem em casa agora andando. Pode ser o software de navegação que me trouxe aqui hoje, por exemplo, que eu fui seguindo, né? Então pode ser virtual, pode ser físico, e ele pode ter níveis de complexidade diferentes. Pode estar automatizando rotinas básicas, uma sequência de passos que a gente faria, né? E pode ser uma coisa mais complexa que exija análise, tomada de decisão, mas a ideia é repetir coisas que a gente faz e que a gente julga inteligente. Sim, é o robô imitando o ser humano, né? E que me preocupa porque eu ando com um medo muito grande do ser humano, mas enfim, é isso, é transformar o nosso pensamento em algo robotizado, que alguém pense por nós, uma máquina, Stefan? Na verdade, é automatizar um processo que nós humanos conseguimos fazer. Mas com a inteligência artificial, a gente está vendo vários exemplos que simulam capacidade generativa, de produzir algo que a gente não tinha antigamente. Que é, por exemplo, criar uma imagem a partir de um comando de texto. Isso é muito recente para nós, mas também a gente não pode pensar que isso vai substituir uma profissão, ou que ela com certeza vai transformar as profissões, mas ela não vai substituir. Com relação a essa questão da inteligência, a gente também tem que entender o que é inteligência. Porque inteligência não é só lógico-matemática. Então, se a gente considerar que inteligência é só conseguir fazer contas matemáticas ou algum tipo de inteligência específica, ou talvez algum tipo de inteligência artificial vai ser mais capaz de gerar resultado. Porém, não é só inteligência lógica e matemática. A gente tem vários tipos, né? E até criatividade, né? Então, substituir todos os tipos de capacidade humana é impossível e também a gente consegue se transformar
com as ferramentas que a gente tem. Exatamente, porque eles ainda, a inteligência artificial não sente, né? Não tem sentido. Agora, Thomas, me diz uma coisa, por que esse assunto virou tão em alta no último mês, principalmente? O Thomas é um otimista com a tecnologia. Eu enxergo realmente como uma ferramenta que veio para agregar, veio para aumentar as habilidades das pessoas, né? Então, o que aconteceu, né? A Silvia comentou um pouquinho sobre inteligência artificial e tem um subcampo que a gente chama de aprendizado de máquina. Esse subcampo é o que gerou todo esse grande resultado. O que significa? A gente vai fazer um programa de computador que ele vai aprender a partir dos dados. Ele vai aprender a realizar tarefas, vai aprender a classificar imagens, por exemplo, essa imagem é de um gato, é de um cachorro, vai aprender a detectar qual é o tipo de texto que eu tenho. E é essa área, na verdade, que tem habilitado muito, porque a gente teve uma grande disponibilidade de dados nos últimos anos, produzidos pelas redes sociais que a gente consome, então nós produzimos muita informação. Nós melhoramos muito a capacidade computacional, então os computadores hoje estão mais rápidos, né? Olha o que a gente consegue fazer na palma da mão, digamos, com o celular hoje. Há uns anos atrás era inimaginável, talvez. E, digamos, com tudo isso, as pessoas começaram a olhar com carinho para essas técnicas, né? Revisitar coisas que, como a senhora falou, lá da década de 50, 60, será que aquelas ideias não poderiam funcionar agora com mais disponibilidade de poder computacional e dados? Então isso alavancou, né? Nós tivemos grandes, digamos assim, milestones, né? Grandes atingimentos nos últimos anos. Ali, mais ou menos por 2010, 2012, atingiu a área de visão computacional, então reconhecimento facial, classificação de imagens, todas as coisas que surgiram vieram daí. E agora, em novembro, digamos assim, isso chegou em texto e chegou muito próximo das pessoas com o ChatGPT. Então, para quem é da área, a gente tem acompanhado essa evolução assim, mas não é olhando tão cada um. surpreendente quanto pra gente, os leigos, como disse a Mas Tata, é igual. Eu diria que é igual porque o ChatGPT foi o primeiro produto que atingiu as massas. Foi a primeira vez E que... ele saiu do controle mesmo, como o próprio criador assim, ficou preocupado? Vocês acham que houve isso de verdade? Sair do controle? É porque ele pediu, olha, vamos parar por aqui, eu acho que avançou muito rápido, vamos repensar tudo isso. Teve esse momento, Estão monetizando ainda, Não, né? olha só. Vocês querem... Não é A uma verdade, coisa... a gente quer a verdade. Queremos. Minha opinião a respeito disso. O melhor teste de qualquer coisa é deixar todo mundo usando. Como tu não sabe os limites das coisas, e olha só, o que a gente tende a fazer? A gente tem áreas especializadas. Eu fico no meu quadrado, tu fica no teu quadrado. Se todo mundo fizer consultas com ele no seu quadrado, tu vai abranger uma área de busca, de teste muito mais alta. Sim. Faz muito sentido deixar aberto para todo mundo testar, para testar limites, para testar o que ele é capaz de fazer. Até porque a gente abastece ele, né? Também. Só que ele faz coisas, aí eu queria aproveitar até para falar que tem um pouquinho de confusão no que ele é. Ele não é um sistema recuperador de informações. Ele não é isso e as pessoas estão confundindo. O que é um recuperador de informação? É um sistema que eu tenho de IA, eu tenho um monte de coisas armazenadas e ele facilita que eu acesse aquela informação, que é um fato, que está pronto lá dentro, eu só acesso e recupero. O que o chat faz? Ele faz mais que isso. Ele, na verdade, ele aprendeu um monte de coisas e tu faz uma pergunta, ele gera uma resposta para ti de acordo com a tua pergunta. Então, por exemplo, vamos comparar com alguém que faz bolo super bem. Ele está fazendo bolo há muito tempo. Então, ele fica especializado nas quantidades, nos pontos, nos ingredientes, tá? E aí eu peço uma receita para ele de bolo de laranja, ele tem um monte lá, ele me traz, ele funciona como um recuperador de informações, aí, porque tá lá, tem um monte de bolo de laranja. Só que daí eu disse assim, mas eu quero a receita da minha avó. Aquela que não vai isso, que não tem lactose, que não vai isso, que o ingrediente é esse, mas com jaca junto, misturo tudo lá, e a pessoa nunca viu, se eu estou pedindo para um boleiro, mas o cara é tão experiente que, não, eu vou tentar fazer. Aí ele monta a resposta e devolve. Isso é o que o chat está fazendo. Sabe que eu até falei para os guris e coloquei no grupo que a gente criou, que a ideia nossa era... Eu queria fazer uma introdução dessa entrevista só usando o texto que o chat GPT criaria, entendeu? Aí nós colocamos lá, pode gurias, vamos entrevistar 3 professores especialistas em inteligência artificial, é um programa que é um videocast, e a gente fala sobre o universo feminino e queremos destacar alguma coisa sobre maternidade. Aí eu entendi, porque ele capta palavras maternidade, então licença maternidade, cuidados, ele compila todas as palavras que estão ligadas à maternidade. A mesma coisa foi com mulheres especialistas também. Ele fez lá um texto, assim... Mequetrefe.
Não tava bom. Eu achei um texto assim muito... Não, assim, educação básica, sabe? Eu achei ele muito simples, muito simplório, ele não aprofunda. Daí eu pedi, quero um texto mais rebuscado. Daí ele foi lá, mas não me disse nada. O que é Quero um rebuscado? texto mais divertido. Porque Quero não um é texto regionalizado, Daqui né? a pouco eu Cacá disse, buguei aqui com o troço, porque ele não avançou, entendeu? E daí a gente olhou assim, não, mas não é tudo isso. De repente, talvez, não sei se... Na verdade, depende do tipo de pergunta que tu faz para a máquina. Dependendo do jeito que tu pergunta para ela o que é rebuscado e se ele consegue interpretar esse rebuscado, ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado. Isso Porém- aí virou um meme ontem. Virou um meme. Vocês não viram o meme do filme Pirata? O cara perguntou assim, quais são os canais de filme pirata? Ah, não podemos informar. Ele botou. Quais São para eu não poder, não assim, né? Para eu me privar, me proteger dos piratas. Ele lista. O grande risco, na verdade, disso é a falta de regulamentação. Também acho. O que acontece dentro da minha área do design, por exemplo, é que esse banco de dados é banco de artistas. Então, se eu pedir para a inteligência artificial gerar uma imagem com base num artista conhecido e utilizar a ferramenta para transformar aquilo, ele vai transformar. E muitos artistas estão sendo contra a inteligência artificial justamente por isso. Tipo, pô, eu desenvolvi esse traço, eu desenvolvi essa técnica, mas como ele pega todo o banco de dados, ele joga aquilo. A Universal Music tá apavorada já, porque ele clona as músicas, né? Uhum. Imita. Ontem um amigo me disse assim, eu joguei lá Porto Alegre, eu quero escrever uma letra para Porto Alegre, porque eu nunca consigo compor. E daí eu joguei, ela me deu uma letra e eu tô cantando a música que ele me deu. Nesse sentido, mas que nem a gente comentou, assim, para coisas medianas, talvez possa entrar, mas quando tu quer uma coisa mais avançada, um texto bem qualificado, uma arte bem elaborada, tu vai ter que trabalhar tanto naquela inteligência para desenvolver algo que, pô, eu desenvolvo uma arte e é autoral e tem propósito. Que daí isso não tem como substituir, né? Algo que é meu, que eu vou conseguir te ler. Quando eu vou ler algo eu tô querendo ler aquela pessoa e não E ele uma mentiu, informação. né? Isso foi bem grave também, né? Pegou todo mundo de surpresa com essa questão da ética, porque ele tinha que... A gente tem que vencer uma etapa, às vezes, em alguns sites, de provar que tu é humano. E ele não conseguiu fazer isso, e ele usou um recurso que ele mentiu, deu um problema ético, e aí foi isso também o estopim para o criador dizer, não, a gente vai ter que repensar, tem algo errado aí. Não sei se vocês acompanharam esse momento, faz umas 2, 3 semanas que eu vi isso. É que eu acho que tem vários desafios aí. É legal a gente tentar entender como que o ChatGPT foi treinado, que a gente diz. Isso. Primeiro que ele começa com uma grande quantidade de dados de texto. E o que ele está tentando aprender nessa primeira etapa dele é simplesmente tirar algum tipo de estrutura. Não tem a ver com, por exemplo, como a professora Silvia comentou, de ser um sistema recuperador de informação. Ele está pegando informações da Wikipedia, está pegando de vários lugares diferentes, várias fontes. Aí, qual que foi a grande sacada deles? Foi que eles fizeram uma segunda etapa, onde eles treinaram com o feedback das pessoas. Então, basicamente, o ChatGPT, por que ele soa tão bacana para nós humanos, ou por que parece ser um outro nível em relação ao que tinha, é porque as respostas que ele está dando foram otimizadas para satisfazer humanos. Então, essa é uma das grandes diferenças. Só que o que acontece? Como essa quantidade de informações é muito grande e ele foi ajustado, digamos, para as respostas, acontece um fenômeno que eles chamam de alucinação, que é, por exemplo, saírem fatos ou informações ali que não existem, que não estão coerentes, que nunca aconteceram. E uma das intenções, por exemplo, do OpenAI, que é quem está por trás dele, de colocar no mercado, como o Silvio comentou, de, por exemplo, assim, coloque e vê o que acontece, é justamente entender qual é o impacto que isso vai causar e ir preparando a sociedade, políticas, enfim, empresas, em como tratar isso, né? Eles dizem isso de forma muito explícita lá nas entrelinhas, né? De Até que pelo, tem que explorar. né, se é domínio público ou não, né? De quem são os direitos autorais e o que se é criado. Isso, né? exatamente. Vocês já sentem diferença nas aulas, na área da Poxa educação? O vida. impacto é grande? Muito, muito. Em sala de aula, né, eu leciono introdução à computação, programação, né, para os alunos. E aí, exercício básico. Professora, posso botar no chat? Não, né? Aí ele me gerou, ele pegou e botou. Ó, viu como ele faz? Botou. Eu disse assim, não, esse aqui eu vejo que é o chat, ó. Tu nem ia conseguir fazer com essa linha.
para iniciantes. Aí veio o código, sabe? Daí o que eu fiz com eles, né? Eu mudei a sistemática, todos os professores são preocupados com isso, porque ele tem que ser uma ferramenta de apoio, eles não podem pensar em substituição. E é uma coisa que a gente tem que mudar na cabeça deles, porque é importante que eles saibam, senão depois ninguém vai conseguir criticar mais nada. E nem criar também, né? Porque Exato. a capacidade de criação é um exercício diário, né? Então, o que eu fiz com eles por enquanto, tá? Eu tirei um pouco dos dispositivos, entrei, como eu falei, em modo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, sabe, entrei e fiz mais práticas sem o dispositivo eletrônico. A gente trabalha bastante, mas assim, a hora das avaliações tem momentos que não tem o dispositivo eletrônico. Porque eu preciso ter garantia que o profissional que vai sair no mercado vai dar conta dessa tecnologia, ele tem que dar suporte. Né? Ele não pode ficar dependendo de uma coisa que ainda está em desenvolvimento, assim como todas as outras áreas, né? Não, e nós que somos mães, né, é assustador assim, pensar que os nossos filhos podem se utilizar disso para... Eu brinco, a gente estava rindo que o meu filho fala com a Siri. Siri, onde é que é o lago, não sei o que, não sei o que. Cara, não, né? Vamos. Eles não têm mais a Barça, eles têm que pesquisar assim. A Barça deles é essa. A Alexa lá em casa é para contar piada, é para falar é isso. Mas também daí o que muda é também a gente não querer educar as crianças como se fosse um banco de dados que a gente tem que passar para as crianças. Também. Que a gente vê e que há muito tempo a gente desenvolve metodologias ativas, metodologias criativas, é fazer conversa, e que a gente tenta desenvolver num aluno não é se ele consegue fazer um sistema de programação e unicamente isso, ou fazer um texto bem feito. Ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber colaborar entre equipes, ele tem que saber ter pensamento crítico. Coisas que a máquina nunca vai conseguir, né? Criatividade. A gente acha. Por enquanto. Mas assim, e o impacto socioeconômico dessa tecnologia? Né? Com essas questões de empregos, né? De posições que podem ser ameaçadas por essa agilidade. Por exemplo, um texto. A gente levou ontem algum tempo para produzir isso, entendeu? Que a inteligência artificial, em segundos, ela apresenta. Acho que tem vários desafios. Eu estava me lembrando esses dias até de um painel em 2019 que a gente fez sobre o futuro do trabalho na PUC. E nesse painel, uma das coisas que nós estávamos discutindo era assim, e que profissões que deixaram de existir a gente não sabe? Aí eu achei uma foto que era uma pessoa como se fosse um martelo batendo numa porta. E perguntei para as pessoas, o que era essa profissão? Alguém sabe? Ninguém sabia. Era um despertador humano. Por exemplo, existia uma pessoa nos vilarejos que era responsável por acordar cada uma das pessoas. Sim, ninguém nem sabe disso. Então, se a gente olhar, por exemplo, os últimos anos, digital influencer, por exemplo, youtuber, né, as pessoas fazendo streaming de jogos, são tudo profissões que a gente nunca conseguiria imaginar. Então, eu enxergo de duas formas. Sim, vão ter profissões que vão sumir ou vão mudar completamente, e é por isso até que os governos, inclusive o governo brasileiro, já há alguns anos, elaborou uma estratégia nacional de inteligência artificial, já pensando em como preparar as pessoas, como treinar os cidadãos, né? Que tipo de coisa que tem que ter para as pessoas terem emprego no futuro. Então, isso é uma direção, e aí tem toda aquela questão do salário universal, todas essas histórias que está se avaliando como fazer. Mas tem outro lado que eu imagino que são profissões que vão surgir que a gente nem imagina. Exato. A partir disso. Porque como é uma ferramenta que acelera o que a gente tem hoje, então, digamos, a gente tem mais tempo, em teoria, né? Teria mais tempo para fazer outras atividades mais criativas, atividades com um propósito maior, talvez. Isso vai habilitar a humanidade a fazer coisas que hoje não existem. Né? Por isso que eu comentei que eu sou um otimista. Assim, eu acho que tem um lado muito bacana para acontecer ainda. E tem os ruins? Tu consegue enxergar algum já? Tem. Eu acho que assim, essa questão dos empregos, com certeza, assim, eu acho que o ChatGPT acelerou isso. Na minha visão, se me perguntasse, uma tecnologia como o ChatGPT vai surgir daqui a 10, 15 anos, eu disse talvez, mas surgiu ano passado. E nós já estamos vendo que consegue gerar texto, consegue fazer algumas coisas que estão acelerando esse lado. Agora tem o lado dos vieses, do que se gera, que está nos dados onde foi treinado. Então, por exemplo, representação de grupos religiosos, a parte étnica, tudo isso que surge daí, será que esse conteúdo vai ter algum viés? E a resposta é sim. Porque ele vai se abastecer de informações que estão disponíveis, de imagens que estão disponíveis, e isso também é um dos riscos elencados e um outro motivo para ter colocado isso já no mercado, para tentar começar a entender que tipos de grupos sociais
que tipos de minorias podem ser afetados por esse tipo de tecnologia. Falou em teoria, eu lembrei agora de uma frase atribuída a Darwin, né, que ele diz: não são os mais fortes nem os mais inteligentes que irão sobreviver, mas quem se adapta, Exatamente. os adaptáveis. Então, Sim, eu acho que é um caminho sem volta. Ou a gente aprende a lidar, ou ela não vai nos dominar, mas assim, a gente precisa incluir de uma maneira consciente até para a sociedade, os pequenos que estão vindo aí, né? O que eu gostaria de complementar, assim, é que a IA veio para ficar. A gente vai ter que se acostumar com ela. Assim como não desistia nossas profissões, né? Há um tempo atrás, entende? E a gente está aqui agora, entende? Então, vai mudar. Eu acho que as pessoas têm que começar a olhar para ela de uma forma como é que eu posso usar isso na minha profissão a meu favor. Eu acho que vai ter uma grande transformação nas profissões. Não acredito que suma tudo, mas que vão se adaptar a essa situação. Eu acho que é um momento de empresas, de pessoas pensarem nisso. Como é que eu ando nessa onda? Sabe? Como é que eu faço para surfar por aí? Só que desses efeitos, tem vários que me preocupam, que são os desafios, mas tem um que tem me preocupado muito, principalmente no caso da educação, é o fake, sabe? O fake, porque às vezes eu entro em discussões com os meus filhos sobre coisas que eles estão lendo para criar o senso crítico, né? Porque está faltando, em função, porque é uma novidade essa tecnologia, uma legislação. Assim como eu escrevo um livro, eu assino, assim como alguém desenha, ele assina, a IA vai ter que assinar o que ela faz para a gente conseguir reconhecer, porque não vai ter defeito na imagem daqui a pouco. A gente não vai conseguir distinguir, isso vai evoluir de um jeito que a gente não vai conseguir distinguir. Tem que ter legislação, sabe, que diga, isso foi feito por robô, não estou nem discutindo o direito autoral, não é nem isso, porque isso é outra discussão, não vou nem entrar nessa seara, tá? Mas assim, ó, é discutir quem gerou. Foi fulano, foi máquina, foi isso. Porque pelo menos tu vai ter condições de distinguir o joio do trigo. Porque quando entra algo fake agora, e o senso crítico, eu estou trabalhando com eles, e é difícil, porque a quantidade de informações que eles recebem é muito grande, e eu fico uma vozinha na multidão, sabe? Batendo, é assim que eu me sinto, uma vozinha na multidão. Agora, tu falando isso, me ocorreu que nós somos mais insubstituíveis ainda, parece que ganha mais valor ainda os pais nessa função de estar presente na educação. Agora, Stefano, eu quero saber na tua área, né? Designer é uma coisa também. Eu, na verdade, eu sou mais um entusiasta porque eu vejo uma potencialidade nessas ferramentas, mas sempre resgatando inteligência, criatividade, mas no sentido mais amplo dessas palavras. Tipo, às vezes as pessoas acham que inteligência ou criatividade são coisas distintas, ou que uma pessoa criativa não precisa ser inteligente, ou que tem um talento. E a gente tem que ensinar as crianças desde o início que elas são aptas a fazer de tudo e com muita inteligência e criatividade. E isso não é só saber desenhar, ou saber escrever, ou matemática. É capacidade de motora, exercitar, fazer exercício físico, é saber dançar, é saber música, é saber se localizar, né? Inteligência espacial. Todas essas inteligências, elas são muito importantes, mas a gente por muito tempo, e no nosso histórico de educação mais industrial, era tentar formar alguém para uma tarefa, e não esse profissional múltiplo que a sociedade precisa hoje, né? Então a gente tem que educar as crianças para esse profissional, e vai desde o mais básico. Quando estava falando, eu me lembrei, a minha filha está fazendo aula de natação agora. Eu entrei na aula de natação e ela tem 1 ano e 1 mês. Tipo, será que é necessário, com 1 aninho, uma criança aprender natação? Talvez não, mas eu acho fundamental porque ela está desenvolvendo a habilidade motora, sensorial. E o mais interessante da aula, foi uma aula lá no campus no Parque Esportivo da PUC, é que o professor, em todas as músicas, ele não cantava que a aranha era o original. A Dona Aranha, ela Subiu é... pela parede. Qual que é a continuação? O que ela é? A Dona Aranha teimosa e desobediente. Isso. Chuva forte ela não e a é- derrubou. Veio a chuva forte e a derrubou. Mas ela não é... Teimosa e desobediente. ela é, ele fala, ela é persistente, corajosa e persistente. Na escolinha do meu filho fala a mesma E coisa. essa mudança de fazer com que a criança Vejo positivo. veja o positivo, veja que ela é capaz, que ela consegue fazer várias coisas, é incentivar a criatividade, a inteligência
e vai deixar o indivíduo adulto muito mais confiante e capaz de fazer várias E atividades. preparado para Pra realidade que tá da vindo, né? inteligência artificial para ser, né, exatamente, para se aprimorar, né, para ser superior. Multitalentos, né? Porque, ok, que a inteligência está aí, mas nós abastecemos ela, né? E, como eu repito, a inteligência artificial não sente, não tem feeling, não tem sensibilidade, né? Não tem aquele, né? Aquela coisa de... Ela não é humana. Ela não é humana, Mas eu né? acho que essa da localização eu faltei, porque eu sou total perdida. Temos o Waze, temos vários aplicativos, não é? Eu quero dizer que para nos o ajudar. Lourenço, meu filho, eu botei com 6 meses também. Vai fazer tudo que podia. Ótimo. Eu acho é isso. A gente tem que empurrar, tem que ser É assim mesmo. importante. E eu acho que é esse o propósito que a gente insistiu, assim, sabe? Em trazer pessoas que entendem desse assunto Que pra vivem nós, isso né? também. Porque a gente não quer ficar para trás. E eu acho que a gente só não fica para trás quando a gente se informa, quando a gente aprende, quando a gente vai para trás, né? Mas é novidade para todo mundo, né? Mesmo a gente conhece, porque na verdade assim, ó, até seguindo um gancho do que o Thomas falou, essas coisas que estão acontecendo agora, elas foram sonhadas há muito tempo. Só que agora tem poder computacional e algoritmo para fazer. Mas isso não é novidade. Por isso que quem está estudando IA há muito tempo se surpreende com a capacidade do que está acontecendo, não propriamente por ter acontecido, entendeu? A gente veio mais do que se esperava, na verdade. Mais rápido mesmo. E mais rápido, e é exponencial o negócio, é rápido. Então, assim, ó, a gente também está surpreso e eu fico muito feliz mesmo quando ele dá a resposta errada. Sabe? Porque eu estou enxergando as capacidades dele e o que ele é capaz de fazer. Porque eu sou pelo lado bom da força, tá? Então eu sempre eu posto no Jedi, sabe? Eu tô sempre apostando no Jedi. Como é que a gente vai fazer isso funcionar pro lado bom, né? Só que tá cheio de desafios, muitos. E como eu disse, tem que regulamentar, tem que ter ética. Ética é um grande problema. É um grande problema. Sabe que a gente estava escutando um vídeo a respeito, estudando sobre, e o rapaz, ele falou assim, ó, vou explicar para vocês o que está sendo esse chat GPT agora. É eu, com toda a minha qualificação, e uma concorrente do lado ali, ó, do páreo todo. E a gente vai. E eu tô indo com todos os meus anos de estudo. E ela ali, novinha em folha. Só que em algum momento, ela diz assim, hoje eu acordei no Rio de Janeiro, abri a janela e vi a Torre Eiffel. Oi? Oi? Né? Então, aí, às vezes, é no detalhe que tu vai ver que aquela informação, ela é fake, ela não tem verdade naquilo, né? Mas Tem uma falha. Só que eu lembrei do casamento lá em Zimbros, que o Eclair pegou pelo chat Jesus, os fotos sim! Nós fizemos um casamento de amigos nossos lá em Zimbros. uma brincadeira. Uma brincadeira, é. Mas E o simbólica. nosso amigo esse foi pro chat e montou os votos dele. Não, isso aí não foi tu que escreveu. Mas ficou bem lindo, tava lindo. O Eclair tava Ele maravilhoso, a gente interpretou chorou, viu? A máquina te ajudou muito. o lado positivo, né? Ele usou o lado positivo. Mas é o que eu assim, no meu caso, que sou jornalista que cria o texto, porque a inteligência não é só texto, ela tem muito de imagem, muito de foto, muito de criação, de universo. Ela me ajuda no fato de, como uma ferramenta, tipo assim, eu vou estressando o assunto ali para eu pegar palavrinhas, para eu pegar ideias, para É eu... um apoio. É um super apoio, entendeu? É isso. Até a Carla perguntou pra mim, mas Cacá, por que agora ficou tão em pauta? Eu disse, sim, porque chegou na vez dos jornalistas, né, deles. A são apresentadora, a Freda apresenta muito bem, a Sim. apresentadora da TV Ela não Light. engasga, ela não Não. reclama de trabalhar demais, nem sabe. Nem do horário. 24/7, né? Vou só fazer uma pausa, porque eu acho que eles vão ter que nos deixar, Eu vou ter infelizmente. que, Tem que ir lá buscar a filha na natação. Hoje, né? Não, mas isso. Obrigada, Stefan. Tá? Valeu. Muito obrigada pela sua Desculpa ter participação. Imagina, Faz faz parte. aqui. Tá bom. Tchau, Até Stefan. a próxima. A gente vai mostrar uma ilustração depois do Snap, que ficou linda do pod, né? Sim. Ai, O trabalho Stefan dele, ficou gente. com esse compromisso agora. Vou chegar aqui mais perto da Silvia. Ele faz um trabalho muito bacana, né? Que ele pega... Ele já fez, na verdade. Já fez. Ele já botou as nossas carinhas lá todas. Sério? Depois a gente vai mostrar.
Vai ficar tirando Ele é o muito microfone. Ele é talentoso. bonito. o Isso. desenho. Bonito, Viu, né? né? Muito É bacana. legal. Isso a gente, vamos acreditar que a gente, né, essa coisa né, do genuíno, né, da criação, eu acho que isso... A dúvida, tu usou a inteligência artificial nessa ilustração? Não. Claro que não. Eu usei desenho à mão livre. Que Ai, Escrita que à legal. mão livre. Tchau, obrigada. Sabe o que me lembra isso? Eu fico pensando assim, ó. Lembra quando tinha confecção de roupas e qualquer coisa que era tudo artesanal? Sim. Aí veio a indústria e gerou, né, tudo nas caixinhas ali, aí E tudo meio escala. igual. E tu não dá mais valor pro artesanal. Eu acho que vai acontecer uma mudança semelhante. Não tô aqui, né, pensando alto. Mas vai algumas coisas que a IA vai fazer e o valor do humano fazer, entendeu? Talvez seja até mais valorizado do que é hoje, entendeu? Porque ela vai fazer mais rápido, vai nos liberar, talvez, para fazer coisas mais legais, entendeu? Diferentes. Isso. Mas acho que uma tendência também da IA agora é personificar, né? Isso. Eu acho que as empresas de tecnologia vão começar a fazer o que a tua empresa precisa, eu vou te oferecer isso, eu acho que vai por esse caminho. Tem Vão muita nichar. coisa. Sim, a personalização é um dos grandes valores que a IA pode trazer na experiência de usuário, seja por o que for, né? Mas para as empresas também está sendo um desafio. Empresas de tecnologia, como que elas podem usar isso para acelerar o seu trabalho? Porque, por exemplo, até então era geração de texto, aí agora tem geração de código. Sim. Né? E código bem construído, digamos assim, utilizando uma grande base de informações que tem hoje, né? Então começa aquela pergunta, tá, como é que vão se comportar os programadores dentro das empresas? O que a gente tem visto, por exemplo, que eu programo no meu dia a dia também, até então, é que isso acelera muito o trabalho. Então, algumas coisas que eu preciso fazer, que eu sei fazer, mas que vão demorar muito para acontecer, eu consigo utilizar isso e depois combinar com o meu trabalho e meu raciocínio em cima. Então, como uma ferramenta dentro das empresas muito grande, para a questão de produtos também, isso eu acho que está sendo um dos maiores desafios. Estão surgindo startups o tempo todo em cima de novas ideias, usando essas tecnologias. Teve uma que eu achei muito legal, que digamos, é relacionado não com o ChatGPT, mas é uma tecnologia parecida, que é para edição de filmes. Então, por exemplo, um dos desafios que sempre se teve era conseguir animar personagens de uma forma fidedigna. E aí tem uma empresa, me fugiu o nome agora, que eles colocam um ator gravado normal, como nós aqui, sendo gravados, fazendo expressões, e eles conseguem substituir por qualquer elemento 3D, qualquer animação no lugar, que fica uma animação perfeita, de face, tudo, sem ter nenhum trabalho extra, sem ter aqueles estúdios verdes, com as pessoas com aquelas roupas. Chroma key. Chroma key. Então, tudo isso, assim, o que vai surgir a partir de agora, não tem nem como imaginar. Sem limites. Tu viu Sim, na indústria de jogos também, que eu lembro de umas reuniões, assim, a gente tem um curso de jogos na PUC também, e eles ficam falando da preocupação de tu gerar cenários inéditos, né? E aí a ferramenta proporciona isso, sabe? Cenários completamente diferentes, né? É para aquele roteiro que eu construí do jogo, eu preciso ter um lago aqui, tem uma ponte aqui, não sei o quê. E aí alguém tinha que fazer todo aquele desenho. Tu consegue construir de acordo com o roteiro, né? Então acelera todo o processo e libera a pessoa para fazer outras coisas, né? Eu acho que tem que olhar dessa forma. Só que, só aproveitando o gancho do Thomas, o fato, ele está usando no trabalho, mas não é substituto, está apoiando. Porque se ele não tivesse o conhecimento de desenvolver, não conseguiria nem fazer essa crítica, qual parte eu entrego para o chat e qual eu faço. Né? Então, esse é o grande desafio, é fazer as pessoas entenderem que ele não substitui, nem deve. Tem que ser uma ferramenta de apoio. A gente não tem que olhar, claro que vai ter coisas que ele vai fazer, que assim, eu escutei uma frase que eu achei muito boa. Se as pessoas estão fazendo coisas que são como robôs, óbvio que o robô vai tomar o lugar, sabe? Sim. Né? Ela já está fazendo. Lembram do assessorista? Se eu falar para o meu filho, ele diz, quem é esse aí? Né? Quem é esse? Eu disse, o assessorista era o que cuidava do elevador. Para quê, mãe? Só apertar o botão. Pra quê, mãe? Foi assim que ele olhou pra mim. Pra ajudar as pessoas. Como assim? Ele não entendia, sabe? Então, já estava fazendo algo de robô. É isso? Perde o sentido. Exato. E o desafio das empresas, assim, eu até comentei de o potencial, mas, por exemplo, no meu dia a dia eu ainda não estou usando. Por quê? Porque a gente tem questões legais, questões de propriedade intelectual da empresa. Então, por exemplo, teve um caso recente, acho que foi com a Samsung,
que uma pessoa foi utilizar o ChatGPT colocando informações confidenciais da empresa para gerar como se fosse uma apresentação resumida. E isso vazou. Então, uma das coisas que se tem cuidado em grandes empresas hoje é essa discussão, ela é muito mais na seara, não se é útil ou não, porque é útil, com certeza, mas quais são as implicações de segurança e cibersegurança, implicações éticas, né? Se gerar material em nome da empresa, colocar informações da empresa lá, vai ser incorporado ou não para o aprimoramento daquela máquina ou não. Essas dicas são importantes, viu, pessoal? Muito. Quem está usando é um alerta e tanto. Eu não li nada a respeito disso, assim, dessa coisa de botar e vazar. Sim, então Mas assim, tá eu acho sendo. que isso sempre está nas letras pequenas, né? Porque assim, a gente usa um serviço gratuito. O que aquela empresa está ganhando com aquilo? A gente está testando, mas está gerando dados. A gente está gerando informações Que tem de mais valioso hoje. que vão ajudar. Então, por exemplo, todos os testes que eu faço são coisas que para mim não tem problema, que eu estou querendo ver como é que funciona a tecnologia. Agora, coisas de empresa, coisas pessoais, jamais. Isso... Mas, Nudes, nem pensar. Esse não, tô brincando. mas ele está devolvendo umas coisas que não devia, às vezes, né? Os alunos são muito criativos para fazer as perguntas. Nas formas de... Eles Tá aí, são é o segredo é esse. muitos, eles O são segredo é muitos. saber perguntar. Aí ele tem uma, que eu não sei se tu viu essa, Thomas, aí eu não lembro, não se foi o aluno ou se foi um print, eu ganhei um print, foi na lista dos professores que rolou. E aí tem vários, tem o ele jogando pedra, papel e tesoura, tá? Que essa é boa, tô jogando com ele torce as regras a favor do usuário, tá? E aí tem uma outra que começa com uma historinha que fala do Windows, não sei o que, parará, parará. Ele deu quem introduziu a pergunta deu uma enrolada no chat, que quando ele devolve a história, ele devolve com chave de acesso. Tu entendeu? E como não foi uma pergunta direta, porque daí alguns professores fizeram teste, vamos perguntar direto assim se ele protege CPF, as coisas, dados privativos. Direto ele pega. Mas se tu der uma... Sim. Isso é um problema. Que foi o que a Carla falou do meme ontem, né? Que dizia assim, o chat não está preparado para o brasileiro, né? Porque Mas ele está sendo testado. me dá sites piratas, não posso. Então me diz os que eu não posso usar. Tarará, 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 tarará. Eu já fico pensando que legal é o aluno desafiando a própria criatividade. Isso aí também é Exatamente. uma aptidão interessante. E isso é bacana. O se usado dessa forma é bacana. Não, interessante. eles estressam a ferramenta, esse é fato. Mas é vulnerável, hein? É muito. Tem desafios, por isso que eu acho que a ideia de colocar essa tecnologia e disponibilizar para as pessoas é o que mais vai ajudar a regulamentar, Isso. a encontrar os problemas, sabe? É muito melhor do que guardar esse segredo, porque eles disponibilizaram algo que eles poderiam ter guardado e só cobrado em cima disso, mas eles colocaram lá para as pessoas poderem Mas existe testar. esse risco da Existe. exposição. Exato, Perfeito. existe. E assim, uma outra coisa interessante falar é, por exemplo, escolas, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a primeira abordagem foi bloqueio, proíbe tudo. Aí, recentemente, os professores começaram a ver que, por exemplo, eles poderiam usar o ChatGPT para gerar variações de provas, variações de questões. E tem alguns professores que estão querendo testar uma coisa que eu achei muito legal, que é assim, o ChatGPT vai prover para o aluno a resposta sobre um assunto que ele está estudando. E o objetivo do aluno é criticar aquela resposta com base no conhecimento dele. Então, é uma forma do aluno aprender sobre a informação, né, digamos assim, de uma forma mais interativa. Então, talvez um novo modelo de aprendizado ou educação personalizada é uma avenida assim, que eu acho que vai surgir. Como se fosse um professor pessoal para ti, com base no teu desempenho, com base nas tuas respostas, que vai te ajudando a guiar como vai ser teu aprendizado. Por isso que eu sou otimista como a Silvia para esse lado. Sabe que isso tinha um nome antigamente, chamava-se tutores inteligentes, lá atrás. É bem sonhado isso, só que agora a gente tem condições porque está em linguagem natural. Ontem um aluno disse para mim, professora, eu estou usando o chat para o bem. Daí eu disse assim, o que você está fazendo? Não, é assim, quando eu não entendo alguma coisa da aula, eu vou lá e pergunto para ele, né? E aí eu pergunto, aí eu pergunto de novo para ver se ele explica para mim aquilo que eu não entendi. Sabe que tá vindo bom? Ele falou. E aí ele tá ajudando para entender os conceitos que ele tá aprendendo. Isso é um lado bom. Agora, bom seria se esse chat GPT ele tivesse uma busca de fonte real, oficial, como o Google, por exemplo. Mesmo embora tenha fake news no Google, informações erradas no Google, mas ali tu terias a fonte, pelo menos, para te ter um embasamento mais rebuscado, né? Eu acho que ele tem que, na verdade, ele é uma ferramenta bruta, sabe? Eu olho para ele assim.
O que vai ter que ser feito, na verdade? Se vai se construir soluções, arquiteturas em que ele está junto. E aí tu vai moldar ele, de repente, para a parte da educação. E aí, quando ele devolver, vai devolver com referências, entende? Exatamente. Sabe? Aí vai ter um momento que ele vai ser, em final, para o jornalismo ou para qualquer outra área. Aí ele vai ser aplicado naquele contexto que faz sentido para aquele profissional e aí vai vir com as referências, vai vir com as indicações, com os links, o que é necessário para aquela área. Ele é bruto agora e está sendo testado. É assim que eu vejo ele, mas eu fico muito feliz com ele igual. Exato. Eu acho que esse ponto de ser bruto faz muito sentido e conecta com o que tu comentaste antes de sistemas de busca de informação. Ele não é um sistema de busca, ele até parece. Eu acho que a gente naturalmente tenta pensar nele como um Google, mas ele não é projetado para encontrar informações, digamos assim. Então eu acho que esse é o ponto. Vai se evoluir muito. Teve um professor, eu não me lembro do nome, professor de Stanford, que ele trabalha nessa área há muitos anos. E aí a resposta que ele deu em relação ao que o ChatGPT significa para ti, olha, significa que praticamente todo o meu trabalho foi para o lixo, né? Porque eu estava fazendo várias coisas que eram para tentar chegar lá, porém eu enxergo que tem oportunidades de lapidar ele, de colocar ele num contexto. Então, por exemplo, um ChatGPT, acho que foi o Bloomberg que fez um ChatGPT para finanças, focado em notícias de finanças, informações financeiras. Muito potencialmente vai surgir em relação à saúde, muito potencialmente vai surgir em relação a nichos. Vai ter um ChatGPT daqui a pouco que vai ser o apoio máximo do jornalismo. Não sei. Sim, mas para o médico, para... Exato, mas ferramenta de apoio, Isso. não substituto. Isso que eu acho. A decisão final é do profissional. Sim. Que beleza. Ai. Essa é a minha opinião. Também. É assim que a gente enxerga também. Ele sendo usado como apoio. E vocês acham que a singularidade do conceito pode vir a acontecer lá na frente? Coisa assim, vocês têm medo disso, vocês, especialistas? O conceito de que ela consiga parar de ser uma inteligência artificial e se torne uma consciência artificial? Acho que só no cinema, né? Ainda. Eu acho que é muito ficção científica isso, sinceramente. A gente não pode dizer que é impossível, certo? Assim, alguma possibilidade existe, mas eu acho que ela é baixíssima. Exato. Pelo menos com o que a gente entende hoje da tecnologia. Porque eu acho que talvez a gente teria que materializar ela em alguma coisa física, talvez teria que começar a pensar em emoções e outras coisas. Eu não acredito muito nessa linha, mas é a minha opinião. Dentro da nossa área é dividido isso. Existem pessoas que vai ter um chip no cérebro. Existem vários tipos de, assim, os profissionais enxergam de diferentes formas. Eu sou um pouco mais cético para esse tipo de futuro e um pouco mais otimista com o que a gente pode fazer. Mas é a minha opinião. Daqui a pouco, daqui a uns anos, a gente está aqui te perguntando sobre... Singularidade. Daqui a uns anos a gente vai estar entrevistando ela. A Cláudia! A gente vai estar aqui entrevistando a Cláudia. Sabe que, na verdade, essa questão assim, de discutir se vai ser consciente, se não é consciente, na verdade, eu sempre parti do pressuposto que vai ser muito difícil identificar isso, porque eu nem sei se eu não sou baseada em regras. Eu executo um monte de ifs internamente, né? Se isso, cada situação eu executo, tá? Mas, enfim, eu não sei disso. Mas, no fim das contas, o que interessa? Que ele consiga nos ajudar, sabe? Eu acho que tem umas discussões filosóficas que a gente pode levar, mas eu sempre trago para a parte prática da coisa. Né? Se ele vai conseguir ser consciente ou não, talvez a gente tenha que lidar com isso no futuro. Eu sigo na linha do Thomas, eu vejo muito distante essa situação, porque ser consciente, ele tem que estar pensando, sabe? Ele tá respondendo. Não responde hoje. Não estou dizendo que quando juntar todas as partes, entende? Que ele tiver um corpo, né? E porque, na verdade, tu recebe interações de entradas de diversas formas, né? Ele está recebendo, tu tem que enxergar, tu tem que ver, tu tem que sentir. Tem várias coisas que fazem a gente ser o que é. Não sei se a gente vai chegar nesse ponto. Existem alguns cientistas dizendo que a gente vai ter inteligências que vão interagir com a gente, mas não necessariamente vão ser conscientes, entende? Parecer não significa ser. Exatamente. Mas vai atender o que a gente precisa. E para mim já tá show de bola, né? Agora, tu és, Silvia, uma mãe. E qual é a tua preocupação diante da inteligência artificial e a educação dos teus filhos? Tem 2, né? Tenho dois. O Vitor tem 13 e o Lucas tem 10 anos. Minha preocupação com eles nesse momento tem a ver com IA, porque eles adoram o jogo, né? Então, o NPC, jogando com os NPCs lá o tempo inteiro.
E eu tenho muita preocupação, não é só com a IA, é com a internet. Né? O excesso de jogo, o excesso com a internet, esse é um bombardeio. Como eu disse, eu sou aquela vozinha na multidão, tá? Tentando ensinar as coisas e tem um monte de outros, uma onda enorme, eu me sinto assim, aquela onda enorme vindo e eu tentando segurar aquela água, sabe? O tempo inteiro. Mas o que eu faço com eles? Eu sempre fico, tipo um disco quebrado, arranhado, falando da importância de ser crítico, da importância de trabalhar que tem que ir pela verdade, né? Tentando ensinar os princípios. Mas, obviamente, a gente usa tecnologia, né? Sim. Tá? Aí tem que ter o controle dos pais, tu regulamenta o horário, tu faz esse tipo de controle. Não, a gente não pode deixar eles sozinhos com a tecnologia. Isso não dá. Tu tem que saber onde é que teu filho anda. Porque é a mesma coisa que soltar na rua. Isso, exatamente. Ele, bom senso, ele né? tá dentro da tua casa, mas como se ele estivesse na rua. Tá? Tu tem que ver, e aí eles são proibidos de postar qualquer coisa deles. Eu não deixo eles postarem imagens deles. Eu sou bem chata nessas coisas. Porque é por causa que pode ser usado de outra forma, tá? Aí, eles não podem postar em nada. Eles entram, eu toda hora tô monitorando. Daqui a pouco um cadastro, um negócio, eu vou lá, onde é que tu tá, né? Ai, mãe, Ai, tá muito chato isso, tá muito chata, mãe. Não, vamos ver o que tu tá fazendo. Isso, tu não deixa fazer o que eu quero, tá? Mas faz parte da educação, né? Eu acho que a gente não pode deixar solto, tá? Mas assim, eu tenho as mesmas preocupações que qualquer outra mãe, tá? Normal. Tô aqui pensando... Ela conhece um pouco mais ainda, deve ser mais assustador, né? Thomas, tu ainda não tá neste momento, né? Não. Mas evidentemente que tu tem as tuas precauções, né? Sim, eu acho que a maior preocupação é justamente a internet, né? Exposição. Porque o que eu penso, pelo menos, assim... A gente, como adulto, já tem dificuldades, digamos, né, de controlar o tempo que fica, o que expõe, não expõe. A gente sempre fica se questionando, será que eu posto mais ou menos, o quanto eu me exponho, o quanto eu uso isso versus faço outras coisas. Então, eu acho que para as crianças, realmente, tem que ter um controle, tem que ter um acompanhamento dos pais. Esses tempos, até, ouvindo a Silvia comentando, eu me lembrei de uma coisa que era assim, por exemplo, idade para poder dirigir, né? 18 anos. Por que não tem uma idade mínima, talvez, para começar a se expor à internet? Não sei. Talvez não vai sei. ter logo. Talvez tenha. Então, assim, eu acho que não existe uma resposta certa, porém controlar o acesso, né, não expor tanto, fazer com que, na minha opinião, né, a criança seja criança. Que ela vá jogar bola, que ela vá andar de bicicleta, que ela vá interagir com outras crianças, porque isso que eu vejo que está faltando. Hoje chegam crianças, por exemplo, em sala de aula, que têm dificuldade de segurar um lápis. Por quê? Porque a parte motora fica totalmente focada, né, em tablets. Aqui, né? Exato, exatamente. Então tem crianças que pegam às vezes um dispositivo e já começam a fazer assim, pensar, mas por que não está indo? Tem um botão do lado. Então assim, tem esse lado, né? A minha mãe, ela é professora, foi professora há muitos anos de ensino municipal também, tudo, e ela me comenta um pouco dessas realidades assim que é chocante. De uma criança, por exemplo, não ter habilidade de segurar um lápis. Uma criança não conseguir, crianças não conseguirem usar teclado, por exemplo. Que é uma coisa engraçada, a gente tem teclado, tem mouse, não, a interface é touch. Então eu acho que essa parte eu teria, né, tendo meus filhos, teria cuidado, exposição e também garantir que tivesse esse convívio com outras crianças, essa parte mais de brincar e ser criança mesmo, né? Tu sabe que o meu filho, que é teu xará, tem 1 ano e meio, ele pega o celular, porque ele vê o mais velho, né, e aí ele para assim... X, ele mesmo já faz selfie dele mesmo, 1 ano e meio, e é assustador, porque é aqui, né? O dedinho já... É o que ele vê, né? É o que ele vê. E eles estão muito expostos. Sabe que uma das coisas que a gente acaba tendo para trabalhar em tecnologia, a gente acaba usando óculos mais cedo ou mais tarde, exposição à tela, tá? Que eles estão fazendo isso. Retificação da cervical, tá? Olha aqui, ó, todo mundo aqui, ó. É aqui, ó. Eu fico toda hora com eles, levante seu celular, levante seu tablet, sabe? E eles estão tendo esses problemas cada vez mais cedo. Eu já sou mais velha, eu estou tendo isso depois de uma certa idade. Eu estou vendo a gurizada que está na universidade tendo esses problemas, entendeu? Com qualquer problema visual, né? Nos olhos, na coluna, falta de exercício, sedentarismo, várias coisas que a gente não tinha porque brincava e não tinha essas tecnologias, então a gente brincava mais.
tem que motivar eles para eles também terem a vida lá fora, ela não tá toda no computador. Isso é uma briga constante, né? Um dos dois eu consigo, um é mais rueiro, assim, né? Porque o outro toma conta do videogame, então não só sobra a rua para ele. Aí ele começa a brincar, né? Mas enfim, desafios. Ai, maravilhoso. Gente, Tava sim. muito bom esse papo, hein? Ai, muito obrigada. Sim, isso nos alerta, né, para muitas coisas. E, de certa forma, até me tranquiliza, porque é isso, essa coisa de vamos pegar essas informações aí como aliadas, como ferramenta, mas sabendo que é o meu esforço, que é a minha criatividade, que é o meu bom senso e todo o meu conhecimento que vai fazer a diferença, né, gurias. Silvia, Tomás, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, adorei participar, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Muito foi um obrigado pelo prazer. convite. E vocês Agradeço gostaram? Gostaram? Aprendemos muito hoje, né? Ai, E que a gente bom. espera que vocês aí também tenham aprendido bastante com esse papo. Não adianta deixar pro lado, assim. Tem que Curte, falar. comenta, compartilha. Ativa o sininho. E também sugira assuntos, né? A gente pode voltar a falar sobre isso também, porque Sorrente. é a ponta do iceberg, né, que a gente está vivendo, né? Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, até a Tchau. próxima. Próxima.